Imagine por um instante ser punido por algo que você não fez. Agora imagine que essa punição não envolve apenas dor, mas o rompimento total da sua existência. Sua casa, suas amizades, seus afetos, tudo arrancado de você de um momento para outro. É assim que começamos a história que aconteceu na Bahia, em 1782. Uma história que virou pelo avesso a ideia de justiça e expôs como a vida de uma pessoa podia mudar com um simples gesto interpretado da forma errada. Hoje, vamos caminhar por uma narrativa que revela os bastidores de um sistema onde a verdade importava menos que a vontade de quem detinha poder. E cada detalhe dessa história deixa claro que, para muitos, um único movimento podia definir o destino inteiro. O que vamos contar aqui não é um conto inventado, não é um exagero literário e muito menos um episódio raro. É uma das inúmeras histórias reais que ficaram escondidas entre documentos frios, registros lacônicos e papéis que tratavam vidas como se fossem mercadorias. A diferença é que, nesta narrativa, conseguimos enxergar mais do que números e descrições burocráticas. Conseguimos ver uma pessoa, uma mulher que vivia seu dia a dia sem imaginar que um simples gesto, um único gesto de humanidade, seria interpretado como um crime grave. E é justamente isso que torna essa história tão poderosa. Ela nos obriga a olhar além das páginas desgastadas e tentar compreender a pessoa que existia por trás delas. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vai ecoar enquanto seguimos juntos. O que você faria se fosse acusado de algo muito grave sem sequer ter chance de explicar? Sem testemunhas a seu favor, sem o direito de se defender, sem ninguém disposto a ouvir o que realmente aconteceu? Pense um instante nisso. Agora retire todas as proteções que você conhece. Não existe advogado, não existe justiça social, não existe apelação. A palavra de quem te acusa vale tudo, a sua palavra não vale nada. Essa era a realidade da escravidão. E é dentro dessa realidade que a história dessa mulher ganhou forma, se distorceu nos registros oficiais e terminou de maneira devastadora. Estamos na Bahia, 1782, um dos lugares mais ricos do Brasil colonial e, ao mesmo tempo, um dos mais marcados pela violência e pela desigualdade. A região pulsava com engenhos, lavouras, comércio, navios entrando e saindo. Mas a base de toda essa riqueza era sustentada pela força de pessoas que não tinham direito a nada. E dentro desse cenário surge a mulher cuja história estamos contando. Ela não era uma figura pública, não era alguém cujo nome ficou registrado em letras grandes. Ela aparece em papéis espalhados por arquivos, quase sempre mencionada como propriedade. Mas isso não significa que sua vida fosse pequena. Pelo contrário, era cheia de afetos, rotinas e pequenos gestos de sobrevivência diária que revelam sua força. Ela acordava cedo todos os dias, antes mesmo do sol tocar o chão da senzala. O cheiro de terra úmida, o som abafado de passos apressados e a respiração tensa de quem dividia aquele espaço apertado faziam parte de sua rotina. Talvez cuidasse da casa do Senhor, talvez ajudasse na cozinha, talvez trabalhasse em alguma atividade urbana. Os documentos não dizem com exatidão, mas dizem algo importante. Ela era considerada útil, alguém hábil nas tarefas, alguém que cumpria o que lhe era pedido. Isso já nos permite imaginar que era observada de perto e que sua presença era percebida pelos demais. Isso importa, porque significa que ela tinha laços, tinha gente que a conhecia, tinha relações que davam sentido ao seu dia. E esses laços eram seu bem mais precioso. Mesmo em um ambiente hostil, existiam momentos de troca, de companheirismo, de cuidado. Talvez tivesse filhos, talvez tivesse irmãos, talvez tivesse amigas com quem dividia a dor, o medo e o cansaço. Porque é assim que comunidades sobrevivem em situações extremas,
criando redes invisíveis que impedem que o desespero engula tudo. E essa mulher fazia parte dessa rede. O que a gente entende ao observar as pistas deixadas nos documentos é que ela não era alguém isolada. Ela era alguém conectada, alguém que contava com outras pessoas e que também oferecia apoio. E isso faz toda a diferença quando pensamos na gravidade do castigo que ela sofreu. Mas é importante entender algo. Mesmo com esses pequenos respiros de humanidade, a vida dela era regida por regras que ela não podia questionar. O medo não estava apenas nas punições físicas, estava na instabilidade constante. Cada dia podia trazer uma nova exigência, um novo problema, uma nova ameaça. Era como viver pisando em um chão que sempre podia ceder. E, mesmo assim, ela encontrava maneiras de continuar. Encontrava força, encontrava sentido. Essa resiliência silenciosa, essa resistência cotidiana, era para muitas pessoas escravizadas a única forma de preservar alguma identidade, alguma dignidade. E é isso que torna a história dela ainda mais dolorosa. Porque tudo isso seria arrancado de forma brutal. Agora chegamos ao ponto onde tudo começa a desmoronar. Era uma manhã aparentemente comum, igual a tantas outras. O movimento na senzala já havia começado e as tarefas estavam sendo distribuídas. Mas naquele dia havia um menino, pequeno, frágil, com o corpo trêmulo, que mal conseguia se manter em pé. Ele havia adoecido de forma repentina e seu estado o impedia de acompanhar o ritmo imposto pelos feitores. Mesmo assim, um deles se aproximou irritado, convencido de que o menino estava fingindo para evitar o trabalho. O ambiente ficou tenso. Quem estava perto prendeu a respiração. E foi nesse instante que a mulher cuja história estamos contando fez algo que mudaria sua vida para sempre. Quando o feitor ergueu o braço para puni-lo, ela reagiu. Não com violência, não com afronta, mas com humanidade. Deu um passo à frente e segurou o braço do feitor antes que o golpe descesse. Foi um gesto rápido, impulsivo, talvez até desesperado, mas cheio de significado. Ela pediu, quase suplicou, que ele parasse. Disse que o menino estava doente, que ele precisava de descanso e não de castigo. Sua voz não foi alta, não houve grito, não houve confronto. Foi um pedido simples, mas profundamente arriscado em um mundo onde qualquer contestação era vista como ameaça. E naquele instante, todos ao redor souberam que aquilo teria consequências. O feitor, tomado pela fúria e pela humilhação, interpretou o gesto dela como um ataque. Aos olhos dele, ela não apenas interferiu, mas o desafiou diante de outras pessoas. E, em um sistema construído para manter autoridade absoluta, qualquer sombra de questionamento precisava ser esmagada imediatamente. Ele recuou, não por medo, mas para recuperar o controle da situação. Seus olhos se estreitaram, sua respiração ficou pesada, e ali mesmo ele decidiu qual seria o destino dela. Ao voltar para a casa grande, redigiu um relato distorcido do acontecido. Diz que ela o havia agredido, que havia levantado a voz, que havia interrompido a disciplina. Transformou um ato de proteção num crime gravíssimo. E foi essa versão que entrou para os registros oficiais. A palavra dele valia tudo, a dela, nada. Ele escreveu que ela representava risco, que podia influenciar outros, que era um mau exemplo. E quando essa acusação foi apresentada ao Senhor, a decisão veio com rapidez assustadora. Ela seria vendida como castigo. Não houve testemunhas chamadas, não houve investigação, não houve chance de explicação. O gesto de segurar o braço do feitor, um gesto de cuidado, se tornou, nos papéis, o motivo de sua destruição. A partir dali, o destino dela já estava selado, e cada passo seguinte caminharia em direção a um rompimento irreversível. A decisão veio rápida demais, quase como se já estivesse pronta antes mesmo da acusação.
No dia seguinte ao incidente, ainda com o silêncio pesado na senzala, ela foi chamada à porta da casa grande. O feitor ficou a alguns passos atrás, como se guardasse uma vitória amarga. O senhor da fazenda não a olhou nos olhos. Apenas segurou o documento que confirmava sua venda iminente. Ela não ouviu explicações, não ouviu detalhes, não ouviu nada que fizesse sentido. Apenas sentiu a sentença sendo colocada sobre seus ombros, como uma pedra fria que não poderia ser removida. A venda estava determinada. Ela seria enviada para longe, para um lugar desconhecido, onde ninguém a conhecia. Sua vida, até então frágil, mas enraizada, seria arrancada pela raiz. A notícia correu silenciosa pela senzala. Não houve gritos, não houve tumulto, mas houve uma dor que atravessou cada pessoa que convivia com ela. Eram laços que não estavam escritos em nenhum registro, mas estavam gravados nas rotinas compartilhadas, nos olhares trocados, nos sorrisos breves roubados da dureza dos dias. Pessoas que se apoiavam mutuamente sentiram imediatamente o peso do que estava acontecendo. Ela fazia parte daquele pequeno microcosmo de sobrevivência e agora seria levada sem aviso, sem despedida digna, sem nada que pudesse ser chamado de justiça. A sensação era a mesma de ver uma chama sendo apagada com brutalidade. E aqui está a crueldade que mais marca esse tipo de punição. Ela não teve tempo de se preparar. Não teve tempo de abraçar quem amava, de deixar palavras de consolo, de fazer qualquer gesto simbólico de despedida. O feitor supervisionou tudo com um olhar frio, garantindo que não houvesse demora. Ela só pôde recolher poucos pertences, talvez um pano, talvez um pequeno objeto sem valor financeiro, mas cheio de significado pessoal. E mesmo esses objetos eram vistos com suspeita. Tudo que ela carregava parecia representar um risco para quem desejava apagá-la. Era como se a própria memória dela tivesse se tornado incômoda demais para permanecer naquele lugar. Enquanto ela era conduzida para fora da senzala, cada passo parecia desfazer uma parte de sua história. As pessoas que a viam passar não podiam se aproximar, não podiam tocá-la, não podiam se despedir com dignidade. O medo impedia qualquer manifestação mais forte, porque o sistema era implacável com quem ousava demonstrar solidariedade. Mesmo assim, olhares carregados de dor acompanharam seu caminho. E esses olhares diziam mais do que qualquer palavra poderia dizer. Eles sabiam que aquela mulher talvez nunca mais fosse vista. Sabiam que ela estava sendo apagada de sua própria vida. Sabiam que aquele gesto de proteção, aquele único gesto, seria o motivo pelo qual ela desapareceria para sempre daquele lugar. A caminho do porto, onde seria entregue ao próximo comprador, ela sentia cada passo como se estivesse atravessando uma fronteira invisível entre o que era e o que deixaria de ser. O som das carroças, o cheiro do cais, o barulho das cordas batendo no mastro dos navios, tudo parecia distante, quase desfocado, como se sua mente se recusasse a registrar aquele momento. Não porque não quisesse lembrar, mas porque saberia que lembrar doeria demais. Ao seu redor, figuras desconhecidas caminhavam apressadas, indiferentes ao fato de que ali, entre elas, uma vida inteira estava sendo desmontada. Ela caminhava com as mãos presas, mas o que mais doía não era aquilo. Era a sensação de que uma parte de si estava ficando para trás e que nada mais poderia recuperá-la. E enquanto o navio aguardava ancorado, ela observava as águas agitadas, batendo contra o casco escuro da embarcação. Aquele movimento contínuo parecia anunciar a travessia não apenas para outra terra, mas para outro destino, outro modo de existir. A venda como castigo era, de todas as punições, a mais silenciosamente devastadora. Não deixava marcas visíveis, mas rompia tudo por dentro. Era como morrer estando viva.
Era ser arrancada dos laços que a sustentavam para ser jogada em um lugar onde seria vista apenas como substituível. O feitor entregou os papéis ao intermediário sem sequer olhar para ela, como se aquele ato encerrasse um capítulo irrelevante. Mas para ela, era o fim de tudo que conhecia e o início de um vazio impossível de descrever. Quando finalmente foi colocada a bordo, sentiu o balanço do navio como se balançasse também o pouco da sua identidade que ainda resistia. Ela se sentou em silêncio, cercada por rostos que não conhecia e que também carregavam histórias interrompidas. Alguns olhavam para o chão, outros para o horizonte, mas todos compartilhavam a mesma incerteza sufocante. Para onde estavam indo? Quem seriam dali em diante? Nada disso era dito em voz alta, mas estava presente no ar pesado, nas respirações curtas, nos movimentos contidos. Era ali, naquele espaço apertado e mal iluminado, que as vidas se entrelaçavam pela dor comum da perda. Perda de família, de território, de significado. A travessia durou dias que pareciam não terminar. O som das ondas batendo contra o casco marcava o tempo, mas não dava direção. Ela observava o céu e tentava gravar mentalmente cada detalhe, como se o céu fosse a única coisa que permanecia igual, independentemente do lugar aonde fosse levada. A noite trazia um silêncio pesado, interrompido apenas pelos passos dos guardas no convés. Às vezes fechava os olhos e tentava lembrar dos rostos que havia deixado para trás, dos sorrisos compartilhados em meio à dureza, das conversas baixas ao fim do dia. Mas cada lembrança vinha acompanhada de outra coisa, a certeza de que nada daquilo poderia ser recuperado. O navio avançava, e ela avançava com ele, rumo a um destino que não escolheu, rumo a uma vida reescrita sem o seu consentimento. Quando o navio finalmente encostou no novo porto, ela sentiu o corpo estremecer. Não era frio, não era cansaço. Era a sensação de que, ao colocar os pés naquela terra desconhecida, sua antiga identidade se dissolveria de vez. Os marinheiros gritavam ordens, mercadores discutiam preços, animais corriam entre caixas e barris, e ninguém parecia notar que ali descia uma mulher cuja vida tinha sido rasgada ao meio. O novo comprador aguardava com uma expressão calculada, segurando os papéis que já traziam sua marca de condenação. Nos registros, ela era descrita como insubordinada, alguém difícil, alguém que exigia vigilância. Aquele estigma, estampado em tinta fresca, passaria a acompanhar cada passo dela daqui em diante. Enquanto era avaliada como se fosse um objeto, ela manteve o olhar baixo. Mas dentro dela havia uma tempestade silenciosa. A maneira como o novo senhor a observava não era de curiosidade, era de cautela. Ele lia nos documentos mais do que simples palavras. Lia uma reputação, e essa reputação moldaria tudo. O trabalho que ela faria, o modo como seria tratada, a forma como seria punida caso não correspondesse às expectativas. Era como começar a vida com uma sombra permanente grudada ao corpo. Ao redor, outras pessoas escravizadas olhavam brevemente para ela, tentando entender quem era aquela recém-chegada. E, ainda que ninguém dissesse nada, todos sabiam que uma pessoa marcada por insubordinação trazia consigo o peso da desconfiança. O caminho até a nova propriedade parecia interminável. Ela caminhava ao lado de outras pessoas silenciosas, cada uma carregando seus próprios medos. A estrada serpenteava entre árvores altas e campos vastos que não traziam conforto algum. A cada passo, ela tentava decifrar o que a aguardava. Haveria alguém disposto a ouvi-la? Haveria espaço para construir novos laços? Ou seria isolada, vigiada, punida novamente ao menor sinal de iniciativa? O som das rodas da carroça estalando contra o chão seco ecoava como um aviso. Ali, ela não seria vista como pessoa. Seria vista como risco,
como ameaça, como alguém que precisava ser mantida sob domínio para não contaminar os outros. E esse pensamento pesava como corrente invisível. Quando finalmente chegou ao novo local, observou as construções, os animais, a movimentação intensa de trabalhadores. Tudo parecia funcionar com precisão fria. Ali, ninguém conhecia sua história verdadeira, e isso deveria ser uma vantagem. Mas o estigma registrado nos documentos falava mais alto do que qualquer palavra que ela pudesse usar para se apresentar. A primeira ordem veio seca, sem apresentação, sem interesse por quem ela era. Apenas um comando: trabalhar. A partir daquele momento, ela percebeu que teria de aprender não apenas novas tarefas, mas uma nova maneira de existir. Uma maneira que escondesse sua coragem, que apagasse seu instinto de proteção, que apagasse tudo que poderia ser visto como ameaça. Era como se estivesse vivendo dentro de sua própria sombra. Os primeiros dias naquela nova propriedade foram uma mistura de silêncio e estranhamento. Ninguém explicava nada, ninguém oferecia orientação real, e cada tarefa parecia um teste. Era como se aguardassem o momento exato em que ela mostraria algum sinal de rebeldia, algum gesto que confirmasse a reputação escrita em tinta nos papéis que a acompanhavam. Ela caminhava com cuidado, observando cada rosto, cada dinâmica, tentando decifrar quais eram os limites invisíveis daquele lugar. O medo da punição a rondava, não porque tinha feito algo errado, mas porque sabia que ali bastava alguém interpretar seu gesto como ameaça para tudo piorar. Foi assim que cada passo dela passou a ser medido, calculado, silencioso. À noite, deitada no chão duro da nova senzala, ela fechava os olhos e tentava relembrar os sons da vida que deixou para trás. A voz das amigas, o riso abafado das crianças, o cheiro de comida simples dividida entre muitos. Cada lembrança parecia uma provocação, como se o passado sussurrasse que ela não pertencia àquele novo mundo, mas também lembrasse que não havia como voltar. Era uma dor que não aparecia na pele, mas pesava como uma ferida aberta. Quem estava ali com ela não fazia ideia de que sua vida havia sido arrancada de um dia para o outro. E mesmo que alguém perguntasse, ela sabia que sua versão jamais teria valor diante da versão oficial. Era como aprender a falar sem emitir som. Com o passar dos dias, ela percebeu que precisava encontrar algum ponto de ancoragem para não se perder por completo. Pequenos gestos de gentileza, um pedaço de comida dividido, um olhar que dizia: "Eu entendo a dor que você carrega", uma mão que ajudava no trabalho pesado, tornaram-se seus únicos refúgios. A nova comunidade não substituía a antiga, mas oferecia um respiro mínimo dentro da rigidez sufocante daquele lugar. Ainda assim, pairava sobre ela a sensação de que qualquer aproximação poderia ser mal interpretada pelos feitores, como se até suas tentativas de criar vínculos fossem vistas como ameaças. E isso a obrigava a amar em silêncio, a se conectar escondida, a sobreviver nos intervalos onde ninguém vigiava. E, em meio a tudo isso, havia uma verdade dolorosa: sua coragem, aquela que a levou a proteger um menino indefeso. Agora era a parte de si que ela precisava esconder. Seu impulso natural de ajudar, de amparar, de se importar, se transformara em risco. O trauma da venda fez com que ela aprendesse a guardar seus gestos para dentro, como se cada sentimento precisasse ser trancado para que ninguém pudesse usá-lo contra ela novamente. A mulher que chegou ali não era a mesma que havia partido. Ela ainda respirava, ainda trabalhava, ainda seguia em frente. Mas havia algo nela que tinha se quebrado de forma irremediável. E todos os dias ela tentava entender se seria possível juntar os pedaços ou se estava condenada a viver para sempre como uma sombra de si mesma. Para entender a profundidade da dor que ela carregava, é preciso compreender o que representava ser vendida como castigo naquela época.
A escravidão já era, por si só, um sistema baseado na violência e no controle. Mas a venda era a ferramenta silenciosa que funcionava como uma ameaça constante pendurada sobre a cabeça de todos. Não era apenas uma troca de propriedade, era um recado claro. Se você cruzar a linha, perde tudo. Era uma forma de apagar histórias, quebrar laços, desmontar comunidades inteiras sem precisar derramar sangue. E era justamente por isso que esse tipo de punição era tão eficiente, porque arrancava a pessoa não apenas fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Vendia-se não só o corpo, mas a pertença, a memória, o sentido de existir naquele lugar. O mais cruel é que isso tudo era legal. Fazia parte das normas da época, das regras aceitas, dos costumes oficiais que moldavam as relações de poder. Não era visto como abuso, mas como procedimento. Havia formulários, descrições, justificativas escritas com frieza burocrática, e cada linha desses documentos carregava uma lógica perversa, a de que pessoas podiam ser movidas como peças de um tabuleiro administrado por mãos que nunca experimentariam a dor que causavam. Quando ela foi vendida por ter protegido um menino, os papéis diziam apenas insubordinação grave. Nenhuma palavra mencionava o gesto de humanidade, nenhuma linha registrava a verdade. Para o sistema, o fato importante não era o que ela fez, mas quem ela era. Uma mulher escravizada que ousou interferir onde não deveria. Quando observamos esse mecanismo de perto, fica claro que ele não punia atitudes específicas, punia qualquer coisa que lembrasse um traço de autonomia. Um olhar considerado ousado, uma palavra que soasse atravessada, um gesto interpretado como afronta, tudo poderia ser transformado em justificativa. E, quanto menos clara a regra, mais poderosos ficavam aqueles que a aplicavam. Era como viver em um labirinto onde as paredes mudavam a cada dia e onde a única certeza era que qualquer movimento podia ser interpretado como erro. Isso criava um ambiente onde o medo era constante, uma presença silenciosa que moldava cada comportamento, cada respiração, cada tentativa de existir. A venda como castigo era o auge desse controle invisível. Mas o que mais impressiona, quando revisitamos essa história, é como uma vida inteira podia ser reduzida a uma decisão tomada em segundos. Um gesto de proteção, um momento de coragem, um impulso humano, tudo transformado em problema, em ameaça, em risco. E quando essa transformação era registrada em papel, ganhava força de lei. A versão oficial virava a única versão possível, apagando completamente as nuances da realidade. E é isso que torna histórias como a dela tão importantes de serem contadas. Porque elas revelam não apenas o que aconteceu com uma pessoa, mas como funcionava um sistema inteiro baseado em versões convenientes, em narrativas moldadas pelo poder, em memórias perdidas entre linhas de tinta que nunca contaram a verdade por completo. Com o passar das semanas, algo começou a crescer dentro dela. Não uma esperança visível, mas uma lembrança persistente de quem havia sido. Ainda que estivesse sempre vigiada, ainda que carregasse o estigma da insubordinada, ela guardava dentro de si um pedaço intacto da mulher que protegeu o menino. Às vezes, durante um intervalo rápido entre as tarefas, ela fechava os olhos e sentia como se pudesse ouvir a respiração fraca dele, o tremor das mãos, o medo estampado no rosto. Era essa lembrança que a mantinha de pé, porque significava que, em algum momento, ela tinha conseguido agir conforme sua própria consciência. E essa pequena chama, escondida mas viva, era o que a impedia de se tornar completamente invisível para si mesma. No novo lugar, ninguém sabia que ela tinha sido arrancada de tudo por causa de um ato de proteção. Ninguém sabia que seu suposto crime era apenas um gesto de humanidade. E ela sabia que contar sua versão seria inútil.
Não porque não tivesse força, mas porque naquele mundo a palavra dela nunca seria reconhecida como verdade. Ainda assim, guardava cada detalhe dentro da mente, como quem guarda uma história que precisa sobreviver, mesmo sem testemunhas. Era como carregar um segredo sagrado, um segredo que, mesmo sem voz, continuava ecoando. Porque o silêncio forçado não apagava a realidade, apenas a colocava num lugar mais profundo, onde ninguém podia tocá-la, mas havia algo que ninguém conseguia controlar: a memória das outras pessoas. Mesmo longe, mesmo sem notícias, aqueles que ficaram na antiga fazenda certamente se lembravam dela, se lembravam do gesto, da coragem, da maneira como se colocou entre o feitor e o menino. Essas lembranças, transmitidas em conversas rápidas, em olhares tristes, em comentários feitos ao cair da noite, formavam uma rede silenciosa de resistência. Porque, por mais que o sistema tentasse apagar histórias, as comunidades sempre encontravam formas de preservá-las. E a história dela, contada em sussurros, sobrevivia. Sobrevivia porque havia testemunhas da verdade. Sobrevivia porque havia gente que não queria esquecer. Ela não sabia disso. Não sabia que seu gesto continuava vivo na memória de quem ficou. Mas talvez, em alguns momentos de silêncio profundo, sentisse que ainda fazia parte de algo maior do que aquele novo lugar duro e frio. O passado, mesmo distante, continuava sendo parte da sua identidade. E essa percepção, mesmo que vaga, servia como um fio invisível que a conectava a tudo que haviam arrancado dela. Era uma forma de lembrar que, apesar da dor, havia valor no que ela fez. Havia dignidade. Havia coragem, e nenhum documento, nenhuma acusação distorcida, nenhum castigo imposto poderia reescrever essa verdade íntima, silenciosa, mas completamente real. Quando mergulhamos nessa história, percebemos que ela não fala apenas sobre um gesto de proteção ou sobre uma punição desproporcional. Ela revela o mecanismo completo de um sistema que funcionava como uma engrenagem precisa, onde cada peça existia para manter tudo sob controle. A venda como castigo não era exceção. Era parte de uma lógica que tratava pessoas como substituíveis. E, quando pensamos em como essas práticas moldavam a vida, entendemos que o objetivo nunca foi apenas punir o corpo, mas sufocar qualquer possibilidade de autonomia. Era como se cada gesto humano fosse uma ameaça. E foi por isso que o ato dela, proteger um menino, foi visto como algo tão perigoso. Não era o gesto em si, era o que ele representava. Mesmo séculos depois, ao observarmos essa narrativa, percebemos que não se trata apenas de reconstruir fatos históricos. Trata-se de compreender o impacto emocional e social de um sistema estruturado para limitar vidas e controlar comportamentos. A venda como castigo era uma forma de destruir não apenas o indivíduo, mas também a comunidade ao seu redor. Porque quando alguém é arrancado sem aviso, o medo se espalha. As pessoas passam a medir seus passos, suas palavras, seus pensamentos, e isso cria um silêncio coletivo, um cuidado excessivo que vai apagando aos poucos qualquer manifestação de coragem. O que aconteceu com ela não foi uma tragédia isolada. Foi parte de uma sequência repetida vezes sem fim, e é justamente nesse ponto que essa história ganha força. Porque ela não é só sobre uma mulher que foi vendida injustamente. É sobre como uma vida inteira pode ser reescrita por uma decisão tomada em minutos. É sobre como versões distorcidas se tornavam verdades oficiais, enquanto a realidade verdadeira ficava guardada apenas nos corações de quem presenciou. E, ao revisitar esse episódio, entendemos que a história não é feita apenas de reis, datas e batalhas. Ela é feita de pessoas comuns, com medos, afetos e memórias. Pessoas que viveram e morreram carregando histórias que nunca foram registradas.
É nesse território silencioso que encontramos a humanidade que os documentos tentaram apagar. Cada detalhe dessa narrativa mostra como a estrutura colonial produzia rupturas profundas e cicatrizes duradouras. Quando uma pessoa era vendida, não era apenas deslocada de um lugar para outro, era arrancada de um universo inteiro. A mulher dessa história perdeu tudo: sua rede de apoio, suas memórias compartilhadas, seu cotidiano, sua linguagem emocional. Mas o gesto que a condenou, proteger uma criança, é justamente o que revela sua grandeza. Porque, mesmo em um contexto onde a violência era a regra, ela teve coragem de agir, e essa coragem, mesmo punida, é o que mantém sua história viva hoje. Uma chama pequena, mas resistente, que sobreviveu ao tempo e ao silêncio daqueles que tentaram apagá-la. Ao pensar na trajetória dessa mulher, uma pergunta inevitável surge: como uma vida tão rica em significado pode ser reduzida a uma linha fria escrita em um documento? Essa é a tragédia silenciosa que atravessa toda a narrativa. O papel registrou apenas insubordinação, mas por trás dessa palavra existia uma pessoa que amava, que sofria, que sonhava, que sentia medo e coragem na mesma medida. E é essa distância entre a vida real e o registro oficial que revela o quanto a história humana foi mutilada por séculos de omissões. A venda como castigo não apagou apenas sua presença física, tentou apagar também sua verdade. Mas as histórias mais profundas não se perdem com facilidade. Elas permanecem, mesmo que sob camadas de silêncio. Essa história também nos obriga a enfrentar outra dúvida. Quantas vidas como a dela desapareceram sem deixar rastros? Porque se essa única narrativa chegou até nós, imagine quantas outras foram arrancadas, atravessadas, deslocadas, transformadas em lembranças que nunca chegaram a ser escritas. Em cada fazenda, em cada porto, em cada senzala, existiram histórias como a dela, histórias de coragem punida, de afetos interrompidos, de laços destruídos. E o que dói é saber que, para cada pessoa que foi registrada, dezenas de outras ficaram completamente invisíveis. Essa invisibilidade que torna cada relato recuperado ainda mais precioso, ainda mais necessário. Não é apenas sobre reviver o passado, mas sobre restaurar uma humanidade apagada. E quando olhamos para esse episódio com atenção, percebemos que não é apenas o que aconteceu que importa, mas o que ele revela sobre o funcionamento de uma sociedade inteira. A punição dela não foi resultado de um erro individual, mas de uma estrutura que operava exatamente assim: transformar cuidado em ameaça, transformar proteção em crime, transformar humanidade em insubordinação. A lógica era simples e cruel. Qualquer gesto que desafiasse a ordem precisava ser sufocado para que o sistema continuasse funcionando sem rachaduras. E é por isso que o episódio dela não pode ser tratado como exceção. Ele era parte de uma engrenagem que girava continuamente, esmagando quem tentasse atravessá-la. No entanto, por mais que tentem apagar essas histórias, elas sempre encontram um jeito de sobreviver. Às vezes em um arquivo antigo, às vezes em uma memória passada entre gerações, às vezes em um murmúrio ecoando no fundo da história. E é justamente isso que dá sentido a revisitar esse passado. A chance de devolver humanidade a quem foi tratado como coisa. A chance de reconstruir uma narrativa que foi destruída. A chance de enxergar que cada nome, cada rosto, cada vida importa. Ao contar a história dessa mulher, nós não apenas lembramos o que ela viveu, nós devolvemos sua voz, sua coragem e sua presença ao mundo. Porque algumas histórias insistem em existir, mesmo quando tudo tenta apagá-las. Quando revisitamos uma história como a dela, percebemos algo essencial.
Compreender o passado não é apenas recontar datas e fatos, é entender como certas lógicas atravessam o tempo. Não para fazer comparações diretas ou discursos externos ao contexto, mas para reconhecer que muitas formas de dor não desaparecem plenamente. Elas se transformam, se reorganizam, se escondem atrás de novas estruturas. Aquele gesto de humanidade que ela teve e que foi interpretado como insubordinação, revela como atitudes simples podiam carregar consequências profundas em sociedades marcadas pela desigualdade de voz. O que muda ao longo dos séculos são as aparências, mas a complexidade das relações humanas, a fragilidade dos laços e o impacto das injustiças continuam deixando suas marcas. Esse tipo de reflexão não serve para apontar dedos, mas para ampliar o olhar. Porque quando estudamos histórias como a dela, entendemos melhor como funcionavam os mecanismos que moldavam vidas inteiras. E esse entendimento nos permite enxergar como determinadas feridas atravessaram gerações, permanecendo em memórias familiares, em tradições silenciadas, em hábitos que sobreviveram mesmo quando os registros oficiais não diziam nada. A venda como castigo, por exemplo, não era apenas uma ferramenta de punição. Era uma tecnologia social destinada a desestruturar laços. Ao observar isso, conseguimos entender por que tantas comunidades passaram séculos reconstruindo suas identidades a partir de fragmentos, de lembranças partidas, de histórias resgatadas pouco a pouco. E ao olhar para o presente sob essa ótica, percebemos que a herança desse sistema está menos nos fatos tangíveis e mais nos sentimentos que ele deixou. O medo constante de perder o pouco que se tem, a sensação de que a vida pode mudar de uma hora para outra sem explicação, a dificuldade de criar raízes sólidas porque tudo parece instável. Tudo isso remonta àquilo que pessoas como ela viveram em silêncio. A experiência dela mostra como uma comunidade precisou aprender a sobreviver com laços sempre ameaçados, sempre sob risco, sempre vulneráveis à vontade alheia. E, mesmo assim, houve resistência, houve afeto, houve humanidade. Essa persistência é uma herança tão profunda quanto qualquer documento histórico. Por isso, essa história não pode ser encarada apenas como um episódio do passado. Ela é uma lente, uma forma de entender como as estruturas humanas lidam com poder, cuidado, punição e memória. Seu gesto, proteger um menino, ecoa até hoje não porque mudou o rumo da história oficial, mas porque mostra o valor da coragem silenciosa. A coragem que ninguém registrou, mas que sobreviveu. E ao enxergar isso, entendemos que narrativas como a dela não servem apenas para explicar o que aconteceu, servem para iluminar como sentimentos profundos, como perda, coragem e ruptura, atravessam o tempo e continuam presentes na maneira como construímos nossas relações e nossas histórias. Quando ligamos todos os pontos dessa narrativa, o gesto de proteção, a acusação distorcida, a venda como castigo, a ruptura definitiva, percebemos que essa história não é apenas sobre dor, mas sobre profundidade humana. É sobre como alguém, mesmo dentro de um sistema construído para apagá-la, conseguiu deixar uma marca que atravessou o tempo. A coragem dela não impediu a punição, mas deixou rastros que escaparam ao controle dos documentos. E é por isso que estamos aqui, séculos depois, reconstruindo seu caminho. Porque quando uma história toca tão fundo, ela não desaparece. Ela se transforma em testemunho. E esse testemunho, silencioso mas resistente, é o que nos permite devolver àquela mulher a dignidade que tentaram arrancar dela. Mesmo que seu nome tenha se perdido nos registros fragmentados, sua existência não foi invisível. Ela viveu, amou, sofreu, tentou proteger alguém vulnerável e fez isso sem imaginar que esse gesto ecoaria tanto tempo depois.
Cada detalhe do que ela viveu ajuda a revelar camadas da história que muitas vezes ficaram escondidas. Não se trata de glorificar a dor, mas de reconhecer que grandes narrativas humanas nascem em atos simples: um braço estendido, uma palavra de cuidado, um passo à frente em defesa de alguém indefeso. Esses gestos parecem pequenos, mas são eles que mostram a alma de uma época. São eles que expõem com clareza brutal o contraste entre a humanidade de quem sofre e a frieza de quem detém o poder. E, ao revisitarmos o que ela enfrentou, somos convidados a pensar sobre o papel da memória. Porque lembrar não é apenas recuperar fatos, é reconstruir o que foi perdido, dar forma ao que tentaram apagar, devolver presença a quem foi arrancado à força do seu próprio mundo. A história dela é um lembrete de que as maiores batalhas não são sempre registradas em livros, mas vividas em silêncios, em escolhas difíceis, em gestos que parecem pequenos demais para mudar algo, mas que, ao serem recontados, ganham força. Hoje, ao narrarmos sua trajetória, estamos fazendo exatamente isso, trazendo à luz uma vida que merecia ter sido lembrada desde o início. E talvez seja essa a parte mais poderosa dessa jornada: perceber que cada vida importa. Que, independente do que os documentos oficiais dizem, existe sempre uma verdade mais profunda, escondida por trás das palavras. A verdade de quem aquela mulher realmente foi, do que sentiu, do que perdeu, do que tentou proteger. E essa verdade nos alcança não para apontar culpados no presente, mas para nos lembrar da complexidade humana que atravessa as eras. Ao ouvir essa narrativa, você não está apenas conhecendo um fato histórico. Está participando de um ato de resgate. Está segurando uma história que o tempo tentou apagar, mas que insistiu em sobreviver. E é essa insistência que nos mostra por que vale a pena contar cada detalhe, cada silêncio, cada lembrança. E agora que chegamos ao fim dessa narrativa, fica a pergunta que ecoa como um sussurro impossível de ignorar. O que fazemos com essa história? Não é apenas mais um capítulo antigo, mas um caso perdido no tempo. É uma vida real, marcada por coragem e brutalidade, que nos obriga a olhar para o passado com mais sensibilidade. Ao lembrar dela, reconhecemos que cada gesto humano tem peso, que cada decisão tomada em silêncio pode atravessar séculos. A venda que sofreu não apagou sua força. O castigo não apagou sua humanidade. E revisitar sua trajetória é uma forma de devolvê-la ao lugar de onde nunca deveria ter sido arrancada, o lugar da memória, do reconhecimento e do respeito. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você imaginar o que ela sentiu, o que ela perdeu e o que ela tentou proteger, então já cumpriu seu papel. Histórias como a dela precisam ser contadas, não apenas para entender o passado, mas para honrar quem viveu sem ter a chance de ser ouvido. E é por isso que, toda semana, trazemos aqui narrativas que revelam a profundidade humana por trás dos registros históricos. Narrativas que mostram que, mesmo quando o mundo tenta apagar alguém, sempre sobra um traço que resiste, sempre sobra algo que merece ser lembrado. E é esse traço que estamos reconstruindo hoje, juntos. Se você deseja continuar conhecendo essas vidas que o tempo tentou esconder, eu te convido a se inscrever no Correntes e Heranças e ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Aqui, cada vídeo é uma viagem ao que ficou perdido. Cada história é uma chance de escutar vozes que nunca puderam se defender. E assim, pouco a pouco, a gente reconstrói um pedaço do Brasil que quase ninguém contou. Na próxima semana, traremos outra narrativa tão impactante quanto esta. Uma história que vai mexer com você, te fazer refletir e, acima de tudo, te lembrar que existem memórias que insistem em sobreviver. Até lá, respire fundo.
E carregue com você a coragem daquela mulher que, mesmo diante da injustiça, escolheu proteger uma vida.